ali o meu mundo mudou. Abri o chão, eu não lembro de muita coisa, eu sei que em 15 minutos tinha 2 amigas minhas, médicas otorrinos, dentro do meu consultório. Eu ressignifiquei o dia da quimioterapia, porque o dia da quimioterapia é o dia que eu vou estar com uma pessoa que eu amo e que vai estar me cuidando, e depois a gente vai fazer coisas legais, sabe? Hoje, atualmente, eu tenho vontade de falar com quem teve ou tá tendo. Muitas pessoas entram em contato comigo pelas redes sociais, pessoas de outros lugares do Brasil, mulheres me falando, eu tive um diagnóstico, meu também é do tipo do teu, que é o triplo negativo, como é que foi isso, como é que foi aquilo? Como é que tu lida no teu dia a dia em tratamento e consultório? Eu não parei de trabalhar, minha mãe me observou dentro do meu consultório e falou, filha, tu não pode parar de trabalhar, porque aqui dentro eu te vejo com mais luz. Quão importante é o acolher. É acolher aquela família. E acolher aquela família não é só operar bem. Não é só fazer a cirurgia bem. E isso vai criando conexões. E eu acho que é aí que aparece o amor, o afeto. Tem que fazer isso sem julgar. O médico, ele tá ali, ele não pode julgar. Ele tem que estar ali pra ajudar. Daí é o momento que eu olho pro olho dela e brinco, sabe? Faço buh! E aquilo cria conexão. Porque tem toque, porque tem o afeto. Eu gosto de resolver o problema. De ver a criança melhor. De ouvir dos pais que, agora ela tá respirando. Resolver o problema me nutre, né? Pra ver a criança melhor. O poder de recuperação da criança é impressionante. Tem uma resiliência ali que assusta, né? Como é que tu te vê depois de passar todo esse momento? Que é um momento que você já sabe, ele é dolorido, ele é sofrido, mas ele também tá tendo muito amor nele, né? Uhum. Depois que isso tudo passar, tu vai ver que tu vais voar. Meu Deus, como eu consegui fazer tudo isso me sentindo do jeito que eu me sentia. Experienciar isso de uma forma que não seja uma experiência neutra, sabe? Que eu aprenda com isso. Porque é mais fácil fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de alguém, mas dói. A gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. Tu começa a fazer realmente uma medicina que vai fazer diferença. É aí que a gente voa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medcast. Hoje nós temos uma convidada super especial, que é a doutora Luciana Carpes, que é uma otorrinolaringologista especializada em crianças. Ela é da linha da pediatria. Eu quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, que é a Suelen Sarmento, Marketing Digital para Médicos, a Medfin e o programa Bem Atender. E também convidar vocês para seguirem aqui no YouTube, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, se caso gostem desse tipo de história. A gente vem aqui contar histórias verdadeiras de médicos, para inspirar, para nos ajudar a entender não só a medicina, como a maneira que a vida acontece para eles também. Hoje nós temos 2 propósitos aqui. Conversar sobre a otorrinolaringologia para criança. E nós temos também um caso muito particular, que a Luciana generosamente vai compartilhar conosco, que é o momento que ela está vivendo hoje como paciente. Então, Luci, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito contente também. E muito, muito tocada com a possibilidade de conversar contigo, porque a gente vai falar de coisas muito verdadeiras, que muitas vezes acredito que sejam difíceis de falar, mas tu tem uma generosidade e uma verdade em expor isso nas redes sociais e ajudar tantas pessoas, que assim, eu estou muito grata por ter essa oportunidade de escutar aqui. Eu estou grata por esse convite. Tão bom poder falar sobre isso. Me então, ajuda bastante. E tu ajuda muitas pessoas falando, né? Porque assim, muitas pessoas que estão envolvidas nesse momento. Eu, em outubro, eu fiz um especial do Outubro Rosa, com 4 médicas maravilhosas. Se falou muito na questão de o impacto do diagnóstico, do tratamento ser correto e bem indicado, e ganhar tempo e tudo isso. Eu hoje vejo que tu ficou do outro lado da mesa, né? Tu sempre atendeu, sempre cuidou, e agora tu também é cuidada. Como é que tá
tudo isso para ti? Como é que está sendo isso? Então, no dia 1º de agosto desse ano, eu palpei durante o banho um nódulo na minha mama direita. E naquele momento a minha perna tremeu. Aí eu fui atrás dos exames, que estavam todos em dia, e repeti antes do tempo, e fiz uma biópsia. E no dia que saiu o resultado da biópsia, eu estava no consultório, acreditando que era algo benigno, porque é mais comum ser benigno, todo mundo me dizia que era benigno. Eu estava atendendo uma criança que eu comecei atendendo a bisavó dele. E atendi a avó, quando eu atendi adulto, e atendi a mãe. E aí, hoje em dia, eu atendo 100% a população infantil. Eu atendo ele. E ele queria fazer tatuagem, ele queria fazer várias coisas que geralmente eu faço. A minha consulta não é só objetiva, ela também é muito lúdica, né? E eu também queria, só que chegou o e-mail do resultado, né? Então, eu acabei interrompendo a consulta um pouco antes do tempo e abri aquele e-mail e dizia carcinoma, né? E ali o meu mundo mudou, abri o chão. Eu não lembro de muita coisa, eu sei que em 15 minutos tinha 2 amigas minhas, médicas otorrinos, dentro do meu consultório, a minha tia, e organizaram a minha vida de um jeito que eu não conseguiria ter feito naquele momento, sabe? Porque eu tinha cirurgia de tarde, eu tava toda cheia de coisa pra fazer ali, naquela coisa do dia a dia, com 1000 planos, e cirurgia no final de semana, e a formação em foniatria que eu tô fazendo no clínicas, eu tenho que estudar pra prova, e naquele momento tudo mudou, sabe? Nada mais importava. E até eu entender se eu não tinha metástase, que tipo de tumor era, o que tinha que fazer de tratamento, se opera antes e faz químio, eu vivi um turbilhão de emoções, um furacão, assim. Mas que impacto que deve ser isso, né? Para quando a gente se depara com o resultado, né? Eu acho que o cérebro da gente deve parar, né? A gente deve ficar, num primeiro momento, sem ação, né? Sorte que tem alguém que diz assim, para aí que eu vou organizar essa coisa. Eu tenho flashes, eu lembro que eu tava, em algum momento, assim, agachada, sentada, e a minha secretária beijava na minha cabeça. Eu lembro de ligar pro meu irmão, ele atender, e eu dizer, eu tô com câncer, e ele tava no meio de uma cirurgia, que ele também é otorrino, né, e ele dizendo, Lu, eu tô terminando uma cirurgia, já te ligo, né? Eu não fazia ideia que ele tava, alguém botou no celular, no telefone dele, no ouvido dele, sabe, e são flashes, assim, e as minhas amigas me ajudando, sabe, organizar, tem que fazer tal exame, as questões também financeiras, sabe, então, desde lá, eu tenho recebido um amor e que é inexplicável, assim. Eu tenho visto, acompanhado no teu Instagram, no teu dia a dia, porque tu compartilha o dia a dia. Sim. Né? E a quantidade de amigas que tu tem, de pessoas que te amam, de mães de crianças que te dão presente, é realmente assim, ó, que corrente do bem. Sabe? Que coisa linda ter esse suporte num momento tão desafiador. Sim. Vou tentar não chorar. Mas se quiser chorar também, não tem problema algum. Eu nunca imaginei que as pessoas me amavam assim, sabe? Eu nunca imaginei o impacto que eu tinha e que agora é declarado, porque as pessoas declaram as coisas, falam o quanto eu ajudei o filho, a filha, como teria sido diferente, que bom que eles me conheceram, que me encontraram, que eu tenho que estar aí, porque eles precisam de mim, sabe? E as minhas amigas, assim, elas montaram um grupo no WhatsApp, que eu não faço parte, pra eu não me estressar, que elas não querem que eu me estresse. E lá elas organizam assim, a Lute tem tal exame, a Lute vai na química. Tá sempre acompanhada de alguém, né? Eu nunca faço nada sozinha. Não, sempre tem alguém e elas disputam. Me mostram às vezes os diálogos, elas brigam assim, porque querem estar comigo, sabe? Elas param tudo que elas estão fazendo, o trabalho delas, tudo, a família, pra passar uma sexta-feira inteira comigo.
quimioterapia, almoço, a gente faz alguma coisa depois. Então, eu ressignifiquei o dia da quimioterapia, porque o dia da quimioterapia é o dia que eu vou estar com uma pessoa que eu amo e que vai estar me cuidando, e depois a gente vai fazer coisas legais, sabe? E como é que tu pensa isso? Porque isso é uma coisa muito assim, ó. Como tu provavelmente deu sempre muito amor, tu tá recebendo em troca. Mas existem muitas pessoas que têm o diagnóstico e que ou porque não têm todo esse vínculo com as outras pessoas, ou porque, sei lá, por N momentos da vida, Sim. elas não têm essa rede de apoio, sabe? Eu passei um bom tempo sendo voluntária no Hospital Fêmea para pacientes com câncer de mama. E durante aquela época, e esse grupo terminou com a pandemia, e agora eu quero ver se eu volto, a gente escutava muito relato de mulheres que eram esquecidas, abandonadas pelo parceiro, pela família, ficava assim os filhos apoiando, e elas não tinham nenhuma estrutura da parte emocional, elas eram extremamente carentes, sabe? Aquilo ali me doía muito, sabe, de ver. Então, assim, ó, nós estávamos conversando sobre ter rede de apoio, né? Como é importante criarem redes de apoio para que essas mulheres, que a gente possa trocar. Eu sinto falta de um grupo de... Eu gosto de conversar, não no início. No início eu tava num outro momento, assim, de conversar com quem passou por isso, sabe? No início eu não conseguia. Mas hoje, atualmente, eu tenho vontade de falar com quem teve ou tá tendo. Muitas pessoas entram em contato comigo pelas redes sociais, pessoas de outros lugares do Brasil, mulheres me falando, eu tive um diagnóstico, o meu também é do tipo do teu, que é o triplo negativo, como é que foi isso, como é que foi aquilo? Eu tenho uma grande amiga minha, otorrino também, que faz foniatria comigo, que ela teve o mesmo tumor meses antes, então ela vem do futuro, né? Ela vai me contando coisas, me falando, eu passei por isso. E é tão acolhedor, sabe? Tu saberes de outras mulheres, como é que foi, o que sentiram, apesar de que a experiência para cada uma é única, né? E é um processo, É um né? processo. Cada uma vai passar de uma maneira, né? E é uma corrida de longa distância, não é 100 metros, não é rápido. É uma... que as pessoas olham para mim, como passou rápido? Para mim não está passando rápido, porque eu estou vivendo isso todos os dias, né? Então, o olhar é diferente de quem está dentro, sentindo, e de quem está olhando de fora. E como é que tu lida com o teu dia a dia em tratamento e consultório? Então, os primeiros dias ali eu tive que desmarcar tudo, né? Eu achava que eu não ia passar do ano, que eu ia morrer logo. E esse era meu pensamento naquele momento, e eu desmarquei tudo para fazer todos os exames. E eu fiz num tempo recorde, porque eu sou médica, minhas amigas são médicas, eu conheço os médicos. Então eu consegui, assim, fazer os exames de estadiamento. E tem um convênio bom, então autorizou rápido para iniciar a quimioterapia. Meu oncologista já me viu rápido, então eu comecei a quimioterapia. Eu palpei o nódulo dia 1º, dia 15 eu estava fazendo quimioterapia. Eu tinha feito tudo. E a tua quimio é antes de cirurgia? Antes da cirurgia, porque esse é um tumor que ele responde bem à quimio. E há uns anos atrás, ele não sabia muito o que fazer com as mulheres que tinham esse tumor, sabe? De repente, 1 década, 2 décadas atrás. Mas hoje tem quimioterapia específica para ele, medicações também específicas. Então, o prognóstico mudou muito pro bem, assim. E aí, quando eu tomei posse de todas essas informações e comecei meu tratamento, parece que a coisa... Eu relaxei mais, sabe? Mas, tu tava perguntando sobre como eu concilio, né, o trabalho e tal. Eu não parei de trabalhar, né? Eu fui no meu consultório nesses dias do furacão junto com a minha mãe. E a minha mãe me observou dentro do meu consultório e falou, filha, tu não pode parar de trabalhar, porque aqui dentro... Tu é outra pessoa, eu te vejo com mais luz, sabe? E realmente, eu entro no consultório, eu me sinto muito bem. A gente vê isso.
quando abre teu Instagram e tu tá dentro do consultório, teu olho brilha. Tu é uma apaixonada pelo que tu faz. Isso aí só pode abastecer de coisa boa o corpo da gente. E daí, foi ali que eu me dei conta, né? Que, não, isso aqui é muito importante pra mim, independente da questão financeira. Eu não vou pegar seguros e tal, eu vou seguir trabalhando. Mas aí mudou tudo, né, Mary? Eu sentindo o meu corpo, era tudo desconhecido, então eu tive que diminuir o número de pacientes, fazer um intervalo. Do meio-dia às 2 eu durmo, para eu conseguir atender à tarde, né? Eu ganhei de uma amiga travesseiro coberta para eu deitar num lugar lá do meu consultório que dá para isso e dormir, né? Então, que era uma coisa que eu estava sempre em atividade, né? Então, eu tive que parar as cirurgias, eu fui entendendo com o tempo o que dava para fazer de cirurgia ou não, sabe? A própria Camila Tabajara foi comigo em uma das cirurgias, me ajudou, sabe? E eu tive apoio também das minhas colegas, né? Das minhas amigas de infância, das minhas amigas da juventude, das minhas amigas da meia-idade. É um grupo grande de mulheres, de homens também, meu irmão, meus pais, meu tio, mas, assim, o que é impressionante é essa força feminina ajudando uma mulher. Essa é a verdadeira sororidade, não é? Sororidade. E, então, o meu trabalho, ele tá acontecendo, mas num outro ritmo, respeitando o meu corpo, respeitando... porque chega uma hora que eu tô cansada, daí Tem também... que respeitar. Eu tenho que respeitar por mim e também pelo outro, né? Quem quer levar o filho para ser atendido por alguém que tá cansado? Mas a tua vida, no consultório, ela é muito organizada, né? Tu tem uma secretária muito boa que organizou o tempo do consultório. Então, quando tu tá no consultório, tu realmente tá inteira ali atendendo. Então, isso é uma coisa muito legal, porque a gente vê que as crianças... Bom, então para de chegar presente naquele consultório. Todos os dias tem. Todos os dias tem. Às vezes não dá tempo de postar, mas assim, todo dia tem choro também. E tem muita coisa bonita acontecendo lá dentro, criança, né? As crianças dizendo que me amam. É emocionante. É emocionante. Quando tudo isso passar... Porque eu ainda tô no meio do processo, né? Mas é impressionante o amor que eu tenho recebido, assim. Eu fico... No início eu pensei, mas eu mereço, sabe? E as minhas amigas ficam batendo nessa tecla. Tu merece, sabe? Tu é amor. Então, eu tô com essa ideia que eu mereço sim, sabe? Eu mereço. E eu tenho muito amor pra dar. Eu sigo tendo muito amor pra dar. Porque o meu amor é sincero, o meu amor... E acho que essas pessoas veem isso quando... A gente nota, porque a gente hoje em dia, né, Luciana, a gente vive num mundo que nos puxa muito para as aparências. Sim. Né, para o glamour. Parece que todo mundo tá muito forte sempre, todo mundo tá sempre muito belo, né, muito magro, muito rico, e é isso aí que parece que vem. Mas a vida não é assim. Não, isso eu tento mostrar, eu não gosto de colocar na rede social, eu lá só treinando. Pô, eu treinava todos os dias, né, academia todos os dias. Agora eu consigo 1, 2 vezes por semana, porque eu fico bem fraca. E o dia que eu vou, eu às vezes tiro foto, faço vídeo, mas é injusto eu colocar isso como se isso fosse a minha rotina, isso aí é exceção, sabe? Normalmente eu tô exausta no final do dia e eu foco em manter o atendimento, sabe? E respeito o meu corpo também nisso. E é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Então eu coloco lá que eu tô feliz e realmente eu fico muito feliz quando eu tô com minhas amigas, quando eu tô fazendo atividades, quando eu tô atendendo. Quando tá com teus cachorros. Quando eu tô com meus cachorros. Mas tem momentos que eu tô exausta e eu também procuro colocar isso, né? Porque... Imagina tu tá lá com um diagnóstico de câncer de mama num outro lado lá do Brasil e vai me seguir. Olha, ela tá lá treinando todos os dias. Não tô treinando, gente. Eu treino quando dá, quando eu sinto... Ou ela tá trabalhando que nem uma louca lá. Eu não tô trabalhando assim. Eu tô trabalhando respeitando o meu corpo. Pouquinhos pacientes, sabe?
devagar, porque senão começa aquela coisa da comparação. Tu mostrar só os dias bons é injusto com o outro. Com certeza, com certeza. E tem uma coisa, né? Eu vi que tu teve uma frase que eu achei muito legal, que fala alguma coisa tipo, que tu não tá expondo a tua vida para mostrar a tua vida, mas ela é como se fosse uma terapia para ti, É necessária. né? Ela é necessária compartilhar esse teu processo, né? E não tem nada de outra intenção, porque a gente vê assim, ó, que é muito verdadeiro o teu relato, quase que diário, né? Então, eu levei 3 dias do diagnóstico, são 3 dias que eu passei chorando, né? Pra colocar no Instagram que eu tava com câncer de mama, né? Eu sabia que a minha vida ia mudar radicalmente e que, inclusive, eu até pensei na hora, assim, é capaz de não quererem mais consultar comigo, porque eu tô fraca, vou estar em químio, mas isso não importa, sabe? Eu pensei, o que importa é eu mostrar e talvez ajudar, inspirar. Eu tenho aqui uma tatuagem que é a letra do meu pai, que diz inspira, né? Que é pra ter calma, mas também é pra inspirar o outro, sabe? E eu pensei, olha, isso tá acontecendo comigo por algum motivo que eu não sei, ou aleatório mesmo, porque 1 em cada 9 mulheres vai ter câncer de mama no decorrer da vida. Aqui no Sul tem bastante. E cada vez com idades mais jovens. Eu não tenho história familiar, eu não como carne vermelha, eu como orgânicos, eu não tenho nenhum fator de risco. Mas eu tenho, porque 1 em cada 9 tem. E eu pensei, isso pode ser importante para mim, eu dividir com o outro e para os outros. E tem se mostrado que é assim. E dentro de mim, já há muito tempo eu divido coisas da minha vida no Instagram, porque eu falo muito de doenças otorrinolaringológicas, de cuidado com a criança. Eu tenho muito essa preocupação em cuidar da criança como um todo, não só ouvido, nariz e garganta, mas eu faço uma formação em foniatria que é sobre o neurodesenvolvimento, né? Sobre a fala, a comunicação, sobre aprendizado, que isso tem a ver com o cérebro da criança, com tudo que ela vivencia, principalmente na primeira infância. Eu tenho uma preocupação com a criança em si, né? E é que é o todo, né? É o todo. Do indivíduo, né? É o todo. Então, eu já falava muito sobre isso, né? E sobre a minha preocupação com animais de rua, com as questões da natureza. E para mim foi muito natural, sabe? Foi assim... Porque eu noto assim, ó, que a gente se encontrou, nos conhecemos há um tempo atrás, até foi através de uma reunião consultiva que eu te conhecia, porque o Oswaldo Carpes me falou de ti. Sim, meu tio. Que eu adoro teu tio, né? E ali, tu tinha um Instagram calmo, devagar. Tu foi te aprimorando, tu foi te apropriando da comunicação, e tu é incrível nos vídeos que tu faz. Ai, obrigada. Eu sou assim encantada quando tu fala com as mães das crianças, porque tu fala com uma clareza, com uma didática, falando de algum problema como uma otite, como uma cirurgia específica, que tu transmite muito conhecimento científico, mas tu acolhe aquela família. Eu vejo assim que tu chega e diz assim, ó, a mãe tem que prestar atenção nisso. Isso é um ponto hiper positivo para ti, como uma profissional do tamanho que tu é. Tá? Então, acho que isso aí assim, ó, é mostrar para o mundo o que tem por trás dos bastidores, que é muito conhecimento, né? E muita atenção com a criança. Então, isso assim é incrível. De lá para cá, tu só melhorou. E hoje em dia, tu te comunica muito mais com os pais das crianças, né? E eu acredito que o teu consultório tenha esse movimento que tem, porque os pais devem ser assim, ó, apaixonados por ti, né? Pelo atendimento que tu dá pelo filho deles, porque é incrível o que é isso. Eu tenho recebido muitas cartas de amor falando sobre esse apaixonamento, né? Então, acredito que muitos pais são famílias, né? E a criança também, porque
Na verdade, eu tenho bem claro que a técnica, assim, tu ser boa na técnica, em saber fazer diagnóstico, saber prescrever o medicamento certo, operar bem, indicar a cirurgia quando tem que ser indicada, isso é o básico, né? Isso é básico, né? O que nos torna realmente médicos e até humanos é o acolhimento, porque tu tem que te colocar no lugar daquela família, e inclusive da criança, te colocar no lugar da criança, porque muitas vezes, coisa que eu aprendi lá na minha formação, era que a criança não tinha muita voz, que segura e faz o exame, sabe? Que não foi ensinado aquele respeito ao corpo da criança. Isso eu fui entendendo com o tempo. O quão importante é o acolher, como tu usaste, né? Eu gosto dessa palavra, porque é acolher aquela família. E acolher aquela família não é só operar bem, não é só fazer a cirurgia bem. É tu realmente acolher, entender os medos, entender o que tá passando ali. Eu sempre pergunto o que tu sente em relação a isso. Todo um contexto daquela doença, daquela queixa, né? Que tem que ser entendida. Porque uma criança que respira mal, uma criança que ouve mal, uma criança que tá atrasada na fala, é a família inteira, compromete uma família inteira. Então, a gente tem que ir um pouquinho mais e mais a fundo, sabe? E isso vai criando conexões. Então, no momento que eu não sou mais só técnica, no momento que eu sou mais humana, empática, que eu faço perguntas em relação à vida daquela família, há conexão. E eu acho que é aí que aparece o amor, o afeto, né? Porque tem que fazer isso sem julgar. O médico, ele tá ali, ele não pode julgar, ele tem que estar ali para ajudar. Então, talvez isso, sem eu dizer, transpareça nas minhas ações. Com certeza, porque é muito verdadeiro, né? E tudo que é verdadeiro transparece, né? Isso aí é incrível, né? E eu vejo assim, ó, que as crianças... Bom, primeiro que eu acho sensacional a história das tatuagens, né? Uhum. Porque eu acho que elas devem ir para consulta já esperando o momento da tatuagem. Sim. Como é que chegou essa ideia da tatuagem para ti? Como é que tu começou a usar a tatuagem e ver que isso funcionava muito até para poder tocar na criança, né? Para criar aquele vínculo, né? Então, o exame otorrinolaringológico, ele é bem invasivo. Imagina, é tudo cavidade, né? Ouvido, nariz, garganta, eu tenho que entrar nas cavidades. Eu tenho que limpar o ouvido da criança. Muitas vezes eu tenho que examinar o nariz bem profundamente para ver se a adenoide é grande. É um exame que é desagradável, né? E eu fui entendendo que eu tinha que ser cada vez mais... um atendimento mais humanizado, que não era assim, pega a criança, segura e vamos lá, e acabou, e toca a ficha e vamos atender outro paciente. Eu fui entendendo com o tempo, com a conversa com as mães, com as minhas amigas fonoaudiólogas, eu tenho muitas amigas fonoaudiólogas que têm um outro perfil de atendimento, com as minhas amigas otorrinos, né? Eu fui entendendo que tinha que ser uma abordagem diferente. Então, eu comecei, assim, fazendo um vídeo endereçado às crianças na primeira consulta. Tu vai consultar comigo, vai ser assim, vai ser assado, tu vai sentar aqui nessa cadeira, eu vou olhar teu ouvido com essa ótica. Claro que uma criança maiorzinha que tenha compreensão, eu deixo a critério das mães se elas querem mostrar ou não. Então, já começa antes da consulta. Já faz uma pré-consulta, já avisando, preparando para o que vem. Manda um PDF explicando como vai ser o atendimento, o que acontece numa primeira consulta. Principalmente o exame da endoscopia nasal, que é o mais invasivo, né? E daí eu pensei, tem que ter alguma coisa boa aqui. Tem que ter algo, sabe? E daí fui testando. E a questão da tatuagem é que ela me permite... Eu encosto na mão da criança, eu boto a tatuagem, eu boto a aguinha, e daí ela tem que ficar com a mão parada, daí é o momento que eu olho pro olho dela e brinco, sabe? Faço bu, ou faço, sei lá, converso alguma coisa, pergunto, e aquilo cria conexão, porque tem o toque, porque tem o afeto. Tem a contenção também, que tem que segurar ali para fazer aquela pressãozinha para que a figurinha colhe bem, né? Eu digo, olha, tem que ter paciência, tu sabe o que é paciência? Daí os pais sempre riem. Porque que criança que tem paciência? Nenhuma.
Então, é um momento que é lúdico e é importante, sabe? Sim, porque daí tu consegue fazer o exame, ela fica mais aberta. Sim. No momento de fazer o exame, né? Sim. Porque realmente é chato, né? É desconfortável. Desconfortável até pro adulto, né? E outra coisa assim, se chorar, tem que chorar mesmo, sabe? A gente tem muito esse hábito de dizer para de chorar, sabe? Não, vamos deixar a criança extravasar aquele sentimento e vamos acolher ela. Vamos acolher, esperar que ela bote para fora aquilo, né? Às vezes a criança chora por um toque, por um procedimento, né? E depois eu ofereço a tatuagem. Assim, ó, é muito difícil não... Conquista a criança. Daí eles olham e, né, aquela coisa cheia de tatuagem, aí eles já ficam envolvidos e daí já começa a brincar, aí tem brinquedo, tem espaço. Sim, é porque é um consultório feito para ter para isso, né? Feito para isso. Isso também ajuda muito, né? Me diz uma coisa, agora falando sobre a parte da otorrino. Quais são os sinais principais que os pais têm que se ater quando uma criança, de repente, está com problema na escola ou não interage tanto? Qual é o momento, assim, ó, fora os casos de otite, amidalite, que a gente já sabe que tem que levar para um otorrino, tem outras doenças que são silenciosas, né? O que tu tem para me dizer disso? Primeiro, é importante entender os marcos do desenvolvimento da criança na questão da fala, da compreensão e da expressão da fala. Então, no primeiro aninho de vida, a gente já espera que a criança já fale 3 palavrinhas, né? Pelo menos papai, mamãe e mais uma palavrinha. Ali com 1 ano e meio, umas 50 palavras no vocabulário. Com 1 ano e meio, já entender partes do corpo nela mesma. Então, tu vai perguntar, cadê a barriga? Bota a mão na barriga. Cadê a orelha? Botar a mão na orelha. Isso é com 1 ano e meio. Com 2 anos, já juntar palavrinhas. A gente chama de palavra-chave, que é mamãe quer bola, papai dá colo, tem um verbo ali no meio, né? Vovó quer bolo. E dos 2 aos 3 é um salto. Assim, com 3 anos a criança conta histórias. Ah, fui na vovó, comi bolo. E fala do passado, né? Cria as historinhas. Sim, isso é importante, bom tu falar. O faz de conta é importante, desde pequenininho, observar se a criança brinca de faz de conta. Porque o brincar de faz de conta é importantíssimo para a gente desenvolver linguagem. É importantíssimo abstrair, sair do concreto. Porque aí, quando tiver num ambiente que não tem bola, a pessoa vai falar, vai me dizer bola, e eu vou pensar numa bola, apesar de que não tem bola aqui. Eu tenho uma ideia de bola. Uhum. Essa ideia tá lá fora do concreto, no meu cérebro. Então, esses marcos são importantes. Não tá atingindo os marcos, a gente vai ter que olhar primeiro para a audição, né? Toda criança tem que passar por uma triagem auditiva ao nascer, mas isso não é garantia que vai ouvir para sempre bem. A gente precisa daí olhar para esse ouvido, fazer uma boa otoscopia, uma videootoscopia, limpar a cerinha, fazer uma audiometria com uma fonoaudióloga craque em criança. Então, entender se ela tá ouvindo bem e se ela não... Tá tudo certo, tá ouvindo bem, entender o dia a dia da criança. E daí essa consulta, ela tem que ter tempo. Eu preciso entender que horas a criança vai dormir, que horas ela acorda, se ela tá exposta à tela, não tá. O que ela faz durante o dia. Ela fica com a avó, com a TV ligada. Tem também aquela questão do sono, né? As crianças que dormem com a boca aberta. Sim. Então, isso tem que ser visto também. Ela tá respirando bem? Como é o sono dessa criança? É importantíssimo o sono, porque é no sono que a gente faz o faxinão do cérebro, bota fora as coisas que não são importantes, armazena o que é importante. Então, primeiro, assim, o horário, que horas ela vai dormir, o que ela faz imediatamente antes, se tem a leitura de livro, que horas ela acorda e como é a qualidade desse sono. Daí, um sinal que às vezes as pessoas não se dão conta, porque não é só ouvir roncar, né? Geralmente os pais procuram, ele está roncando muito, então quer dizer que ele está obstruído. Durante o dia, quando a criança está fazendo coisas em atividade, é esperado que o lábio superior e o lábio inferior estejam selados, grudados assim.
Se a criança está brincando, está assim, precisamos olhar para esse nariz. Porque ela tá respirando provavelmente pela boca. Ela precisa também. abrir a boca. E daí muda tudo quando tu respira pela boca. Inclusive o crescimento da face, porque a língua ela tem que ficar lá em cima no céu da boca para fazer a força para o crescimento adequado da face. Então, se a língua fica aqui embaixo, no assoalho, aquele céu da boca fica mais profundo. Então, e é por isso que algumas crianças a gente vê que tem um formato de rosto diferente. E quando a gente depois, eu já vi crianças que realmente elas tiveram que fazer depois cirurgias de nariz ou amidalite. Amígdalas, né? Amígdalas. Porque quando, no desenvolvimento delas, de repente, não foi visto isso. Teria a ver alguma coisa? O ideal é a gente tratar precoce, né? Porque o crescimento da face... porque depois... Claro, tem um timing ali que a gente pode tratar junto com um dentista, né? Fazer expansão do céu da boca, recuperar aquilo, melhorar a respiração nasal e a gente consegue compensar. Mas se chega uma criança muito mais velha, com 10, 12 anos, tem coisas que a gente... Quanto mais cedo, melhor. Então. É melhor mais cedo. É melhor mais cedo. E em relação às cirurgias, tá? Hoje a gente vê assim, ó, que a medicina ela está passando por um processo incrível de evolução. Sim. Cada semana a gente dá um salto maior em tecnologia, em novos medicamentos e tudo. Dentro da otorrinopediátrica, o que tem de novo em cirurgia? Então, vou te falar que há um tempo atrás eu comecei a operar tudo por vídeo. Eu gosto bastante de usar a videoendoscopia. No consultório eu uso vídeo para tudo. E nas cirurgias há anos já eu opero por vídeo. E isso proporciona que a gente enxergue com mais propriedade, consiga ser mais perfeccionista seria a palavra. Né? No detalhe, trabalhar no detalhe, tá? E agora já há mais de um ano nós temos a possibilidade de operar as amígdalas e a adenoide com um instrumento, uma tecnologia que para nós aqui é nova, mas em outros lugares já existe há muito tempo, que é o Coblation, que é um instrumento que nos permite fazer uma ablação do tecido e ele proporciona uma cirurgia com pós-operatório. Durante a cirurgia já é mais tranquilo e no pós-operatório é muito mais tranquilo, com muito menos dor, 90% menos dor Isso é e com muito menos chance de sangramento. Por que eu fui atrás disso, né, dessa tecnologia? Bom, meu irmão é otorrino também, né? Eu venho de uma família de otorrinos e ele trabalha em São Paulo e lá ele já usa o Coblation há muito tempo, né? Só que aqui demorou um pouquinho mais para chegar. Porque eu tinha uma dor. Eu tinha uma dor muito significativa, que é o risco de operar a amígdala e a criança sangrar. Por melhor cirurgiã que tu sejas, sabe? O risco de haver sangramento e hemorragia no pós-operatório, né? Que é uma situação muito traumatizante para a família e para a criança, né? Então, eu tinha essa dor. Perigosa de complicar. Tem risco de vida. Então, como expor, sabe, assim, eu tenho um afeto pelas crianças, como que eu vou expor elas a esse risco, apesar dela estar obstruída, estar respirando mal, estar roncando, mas tem que ter outro jeito de fazer essa cirurgia. A técnica que a gente utiliza é uma técnica de mais de 100 anos, né, talvez tenha 200 anos essa técnica, né, tem que ter outro jeito. E daí eu falava com meu irmão, assim, tem que testar o Coblation. E aí eu fui atrás disso, fui fazer cursos, né? Até o pessoal da Associação Gaúcha trouxe um pessoal lá de São Paulo para fazer cursos. E eu fui a vários lugares para aprender. Fui com outros colegas aqui do Rio Grande do Sul aprender com eles e operar junto com eles, né? Tem uma curva, assim, de aprendizado. É a mesma cirurgia, mas é de uma outra forma de fazer. Mas ela anatomia. É uma videoendoscopia também. Se faz por vídeo, eu faço por vídeo. Mas ela é um outro equipamento. Outro equipamento. É um equipamento... Associa ao vídeo? Eu, Luciana, associo com o vídeo. Faço tudo por vídeo, né? Que isso é uma coisa também mais inovadora, fazer por vídeo. Mas o Coblation, ele entra ali para nos permitir uma técnica com muito menos risco.
E assim, quando tu começa a fazer e começa a ver as crianças já na sala de recuperação, comendo, sabe? Não prostradas como era antes, sabe? E poucos dias depois já voando. Com aquele problema resolvido, né? Daí curou minha dor. E isso é muito gratificante pra mim, sabe? E a gente tá sempre indo atrás de maneiras de fazer com que seja menos agressivo, com que a experiência da criança seja legal, sabe? E a tranquilidade dos pais também. Isso, tranquilidade. Porque se tu tem, eu vejo assim, ó, casos de pessoas que precisam tomar a decisão de operar, mas tu começa a pensar os prós e os contras, daqui a pouco, esses pais podem dizer assim, não, eu vou protelar, não vou fazer isso com meu filho agora. Sim. Quem sabe surge alguma coisa. Então, quando surge alguma coisa nova na medicina, é muito bom, porque às vezes aquilo que os pais estão protelando, isso não serve só para criança, para pais, mas a gente, né? Como a gente fica feliz de saber que tem uma tecnologia nova que vai resolver justamente uma dor do próprio médico, de não querer ver aquele seu paciente sofrer, né? Afinal de contas, vocês querem tratar para que cada vez se resolva de uma forma melhor. Que cada vez a gente consiga tratar, pelo menos para mim, assim, de uma forma menos invasiva. É uma cirurgia completamente diferente da cirurgia tradicional. Completamente. E hoje, muitos médicos estão já fazendo essa técnica aqui no Rio Grande do Sul? Então, no Rio Grande do Sul? Sim, no Rio Grande do Sul, sim. Aqui em Porto Alegre, por enquanto, nós somos 3 otorrinos que operamos em criança, né? Tem outras otorrinos que fazem adulto, cirurgia em adulto também. Porque pós-operatório para adulto também, o adulto quer trabalhar logo, ele não quer ficar lá 15 dias parado, né? Então, com o Coblation, ele permite voltar às atividades do dia a dia muito mais rápido, até fazer uma viagem antes. Sim. Né? Antes tinha que ficar um mês aqui, próximo do médico, porque poderia sangrar. Adulto ainda sangra mais. Então, mudou também a vida dos adultos, né? E como é que hoje tu faz a tua agenda e o teu equilíbrio? Porque assim, ó, pelo que eu te acompanho, tu tá no processo ainda de químio, né? Tô. Tu terminasse a químio branca, Uhum. Agora tá dando tempo para começar uma sessão de químio vermelha. Como é que funciona isso? Para depois fazer a cirurgia? Isso, depois da vermelha, eu fico um tempo parada. E quando eu tô em pausa, parece que eu tô parada, que eu não... Então, eu fico 3 semanas, talvez, 4, e daí faço a cirurgia. E daí, sim, eu vou ficar parada de verdade no pós-operatório cirúrgico, né? Daí sim. Tu vai ficar parada. É. E tu tem feito sempre às sextas-feiras. Tenho feito às sextas. Daí tu consegue te recuperar bem no fim de semana. Como é que é o teu dia? Na verdade, como o efeito corticoide na químio, no dia da químio e no sábado, isso eu só fui entender depois, tá? Não foi um planejamento, assim. Eu fico bem energética, por causa do glow que a Dexa dá, sabe? Daí no domingo começa a cair, e segunda eu não tô bem, segunda eu tô mais fraca. Terça-feira ainda tô fraca. Hoje eu tô super bem, porque eu não fiz químio essa sexta, que eu tô no intervalo, né? Quarta eu vou começando a me recuperar, assim, quinta eu tô bem melhor, e daí na sexta eu já tenho químio de novo, né? Daí começa o ciclo. Porque agora já passou essa parte da semanal, né? Daí agora vai ser de 15 em 15 dias, mas vai ser na sexta também. E daí eu vou organizando um pouco as cirurgias pra ser no momento que eu tô... E eu tô fazendo bem pouquinho a cirurgia, né? Assim, geralmente, assim, os mais urgentes, que geralmente é uma criança muito pequena que tá fazendo muito otite e que não tem mais antibiótico que chegue, eu tenho que botar dreno, que é uma cirurgia que não me exige muito. E daí essa eu faço mais rápido, assim. Ou pacientes com uma cirurgia um pouquinho mais demorada, que precisam muito, eu vou organizando a agenda para fazer nos dias que eu tô com mais disposição, sabe? Porque tu gosta muito de cirurgia, né? Eu gosto de resolver o problema. De ver a criança melhor, sabe? De ouvir dos pais que, agora ela tá respirando, eu fui lá... É muito comum no pós-operatório, e tem várias histórias, assim, dos pais relatarem, eu fui olhar
se ele estava respirando porque ele não estava mais fazendo barulho. Ai, sinto. Será que tem Então, respiração aqui? Assim, se resolver o problema fosse clínico, eu estaria fazendo clínico, sabe? Eu estaria tratando com remédio. Então, resolver o problema me nutre, né? A ver a criança melhor, ver a criança respirando, E a criança se ouvindo. recupera muito rápido, né? Ah, sim. O poder de recuperação da criança é impressionante. Tem uma resiliência ali que assusta até. É muito bonito, né, de ver, né? Muito bonito de ver. Nesse momento, como é que tu te enxerga, assim, daqui para frente? Porque agora eu sempre já convivi com várias pessoas, sabe? E amigas que passaram pelo processo de câncer de mama e que estão ótimas. E se tornaram melhores depois, porque eu acho que também tem um ensinamento nisso tudo. Isso é uma percepção que eu tenho minha, tá? E nunca vivi isso que tu tá vivendo. E respeito demais essa tua vivência, porque a gente tem chance de enxergar a vida de uma outra forma. E essas pessoas que eu conheço, essas amigas, elas se tornaram melhores ainda do que elas já eram. Elas já eram maravilhosas. Só que elas veem a vida de uma outra forma. É uma outra energia, um outro brilho no olhar. Tá? E eu tô falando agora, pensando em duas muito próximas a mim. Como é que tu te vê depois de passar todo esse momento? Que é um momento que você já sabe, ele é dolorido, ele é sofrido, mas ele também tá tendo muito amor nele, né? Uhum. Como é que vai ser? Vamos pensar daqui uns meses daqui da frente, como vai ser bom. Então, a minha grande queixa pro meu oncologista é que eu tô sempre cansada. E ele falou, tu estás num processo de quimioterapia, isso é normal, respeita o teu corpo. E ele me disse a seguinte frase, depois que isso tudo passar, tu vai ver que tu vais voar. Voar. Tu vai olhar pra trás e pensar, meu Deus, como eu consegui fazer tudo isso me sentindo do jeito que eu me sentia. Sabe? E eu tô me agarrando a isso, sabe? Que eu vou, quando terminar, eu vou voar. E procurando experienciar isso de uma forma que não passe, porque eu acredito que eu vou me curar, mas que não seja uma experiência neutra, sabe? Que eu aprenda com isso, que eu tire o melhor disso, sabe? Mas sem criar grandes expectativas, né? Tipo, o câncer me tornou uma pessoa mais feliz. Isso às vezes é um pouco injusto também. Pensar que, eu tenho que ser mais feliz depois que passar tudo isso. Agora eu não tô feliz, eu tô doente, eu tô fraca, né? Então, o futuro vai me dizer. É que não dá para se cobrar, né? Isso, Acho eu tenho que uma a tendência a me cobrança cobrar. é uma coisa muito ruim, né? A gente não tem que se cobrar, vamos deixar fluir. E um dia após o outro, e a gente vai aprendendo com esses dias. E a gente não vai acertar todos os dias. Não. Sabe? Porque a gente não é a supermulher. Nós somos pessoas humanos com muitas vulnerabilidades, que muitas vezes a gente descobre ela só quando passa por uma situação desafiadora. E que bom que a gente consegue superar esses desafios, né? Porque é rede de amigos, é ciência, é vontade de viver, é tudo junto que faz a gente passar por esses desafios. É que o câncer me colocou numa posição que eu realmente preciso de ajuda. Então, muitas vezes as pessoas oferecem ajuda, a gente, não, eu consigo, eu faço tudo sozinha, eu faço tudo sozinha e protejo o outro, eu cuido do outro. Eu sempre me vi na posição de cuidadora. Eu sou a que cuida, eu sou a que protege. Mas com o câncer eu não tenho o que fazer. Eu fico vulnerável, estou frágil e eu preciso da ajuda e não tem como negar ajuda nesse momento. Ele me força a aceitar a ajuda e entender que essa ajuda vem por amor, que tá tudo certo, que não me faz uma pessoa com menos valor. Pelo contrário. Muito pelo contrário.
A super mulher que nos fizeram acreditar que a gente precisa ser é uma mulher que resolve tudo sozinha. Mas nós não somos sozinhos, nós somos conectados a todo mundo. E que coisa boa que a gente é conectado, né? Sim. Porque nesse momento que a gente se dá conta de que como é bom a gente não ser essa super mulher, né? Exato. Que bom que a gente precisa de outras pessoas, né? Que a gente precisa de ajuda, sabe? De buscar no outro o que a gente naquele momento não tem. E que a gente precisa se dar conta de que a gente não tem obrigação de fazer tudo, de ser tudo que querem que a gente seja. A gente tem que ser do tamanho que a gente é, do jeito que a gente é e buscar as forças no pessoal que está aí fora para se abastecer e para se tornar melhor. E quem a gente é suficiente. Exato. Eu lembro o primeiro pensamento que me ocorreu é assim, então acabou, então eu não vou evoluir mais, eu não vou conquistar mais. Acabou, era até aqui onde eu ia. E depois eu me dei conta, assim, o que tem de errado com o estágio onde eu tô? Por que tem que estar sempre nessa busca, nessa constante busca de se tornar alguém diferente, de ser melhor, melhor e melhor? É claro que a gente tem que ter sonhos e buscar sonhos, mas a gente tem que também amar quem a gente é. Por inteiro. E uma coisa que tu me falasse antes de a gente começar aqui, é que tu já vinha num processo de tirando as camadas, né? De cada vez buscar mais uma verdade interna tua. Muito antes do diagnóstico do câncer. Tu já vinha num processo de dizer assim, eu quero ser do jeito que eu quero ser. Porque na vida, a gente vai construindo muros de proteção, né? Vai construindo proteções e muito assim no curso de medicina, na prova para residência, na residência, vestibular, a gente vai construindo aquela casca e depois disso passar, eu vi que eu fui tirando isso, sabe? Conforme eu vou vivenciando e vou me tornando mais aquela Luciana de 5 anos, que gostava de bicho, que queria cuidar dos irmãos mais novos, sabe? Eu vou me tornando mais a minha essência com o tempo. E agora, mais chance ainda de buscar isso, porque agora é a grande chance que tu tá tendo, né? Bom, eu vou ser eu mesma. E como é bom quando a gente se assume, né? E atrai só as pessoas que combinam com a gente. Sabe que eu, durante muito tempo, eu fiz terapia pela linha de Gestalt, que é uma linha da psicologia que eu acho muito bonita. E existe uma oração que se chama oração de Gestalt, que ele é um psicólogo alemão, que diz assim, ó, eu sou eu, você é você. Eu não estou nesse mundo para viver de acordo com as tuas expectativas e nem você está nesse mundo para viver de acordo com as minhas. Se por acaso nós nos encontrarmos, isso será lindo, senão não há nada a fazer. Eu acho isso assim, ó, muito bonito, porque mostra que a gente vem no mundo para ser quem a gente é. Uhum. E quanto mais a gente buscar essa nossa essência, a gente vai atrair pessoas que têm uma sintonia parecida. E se não atrair, tá tudo bem, porque também ninguém precisa agradar todo mundo, né? Não, é impossível. A gente não vai conseguir. E se a gente viver tentando se encaixar, caber nos espaços, daí nós não vamos viver a nossa verdade absoluta. E isso é muito triste. Eu não tô interessada nessa vida, eu tô interessada em saber, descobrir quem eu sou realmente e viver isso. E isso eu vejo assim, ó, dentro do conceito da medicina, né? Vocês médicos são moldados para acompanhar um estereótipo de pessoas fortes que resolvem o problema do outro. Sim. Né? Que dão conta de uma agenda enlouquecida, tem muita batalha, muito trabalho, muito suor. Quem pensa que médico ganha um monte de dinheiro e trabalha pouco é completamente louco isso, né? Eu que vivo o dia a dia das histórias dos médicos de vocês, assim, eu vejo que é completamente ridículo esse pensamento das pessoas que pensam assim. Como é que foi para ti deixar esse estereótipo de lado? Não é fácil. Porque isso muda tudo, né? Muda, mas é aí que a gente voa. Quando a gente descobre
que a gente não precisa ser igual ao teu professor da faculdade, ou ao modelo que tu tinha de otorrino que atende criança, que a gente pode criar a nossa própria história, né? Porque é mais fácil fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de alguém, mas dói. A gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. E para isso tu tem que te conhecer, né? Tem que entender o que é importante para ti, quais são teus valores. E a partir daí, quando tu decide quais são os teus valores, qual é o teu propósito, por que tu tá nessa especialidade, tu começa a fazer realmente uma medicina que vai fazer diferença, né? Sim. Porque, Mary, eu fiz formação em várias coisas. Eu fiz formação em implante coclear, eu fiz formação em cirurgia estética nasal. Mas teve um dia que eu cheguei no consultório e tinha um senhor de idade, uma mulher de meia idade, assim, jovenzinho. Uma mulher bem mais jovem que eu. E uma criança. E daí eu fiz o seguinte exercício. Na sala de espera eles estavam. Eu fiz o seguinte exercício. Quem eu gostaria de atender? E não tinha dúvida que era a criança. Eu queria atender a criança. Eu torci que fosse a criança, meu paciente. Eu nem lembro quem foi, porque isso faz muito tempo. E foi aí que eu fui buscar a minha verdade, porque existia uma ideia entre as pessoas da especialidade de que quem atende criança faz cirurgias mais básicas, não é tão grandão como quem faz implante coclear, faz cirurgia de base de crânio, faz cirurgias mais complexas, mas não é sobre ser gigante tecnicamente na cirurgia. Isso eu precisei de tempo para entender que o que eu queria era atender a criança. E a criança, para resolver os problemas dela, o que ela tem? Ela tem otite, ela tem adenoide, ela tem amidalite, ela tem amígdala grande. Mas, na verdade, não é a questão do quão elaborada é a cirurgia, é a questão de quem eu quero beneficiar, acolher, proteger. E eu quero proteger as crianças. Realmente isso é muito forte em mim. Muito forte em ti. E tu vem de uma família toda de otorrinos, né? Sim, mas cada um faz uma área. Mas cada um faz uma área, né? Uhum. E isso deve ser assim. Mas como é que essa família decidiu todo mundo ser otorrino? Porque isso é uma coisa incrível, né? Começou com meu pai. Teu pai. Daí meu tio. Teu tio. Teu irmão. Eu antes, né? Meu irmão é mais novo que eu. Daí eu fiz otorrino também. Foi assim, porque eu via a vida do pai, né? E eu já sabia muita coisa antes de entrar na faculdade de medicina, porque convivia com isso, né? Eu fiz a minha primeira cirurgia de amígdala, eu não era nem residente ainda, eu era acadêmica, né? Então, era muito natural e era uma especialidade tão rica que tu pode fazer coisas completamente diferentes sendo otorrino. Pode fazer estética nasal, ou tu pode atender pessoas com doença surdez, fazer implante coclear, ou fazer cabeça e pescoço. O interessante da otorrinolaringologia é porque ela soma a parte clínica, que tu pode ter consultório. Só clínica, tu pode ser só clínica. E tem a parte cirúrgica, se tu quiser. E não são cirurgias que demandem muito tempo de pós-operatório, de hospitalização e tudo. São cirurgias, em princípio... A maioria. A maioria. A maioria não, mas há algumas que sim, né? Por exemplo, cirurgia de cabeça e pescoço, né? Que daí... Porque a minha formação é em otorrino e cirurgia cérvico-facial. E a cabeça e pescoço demandaria, né? Mas é uma outra área. Que não é a minha. Brilhava o olho. Não. Quais são os nossos próximos objetivos? Qual é o teu próximo objetivo? Vamos pensar agora para frente. Quanto tempo tu estima que precisa ainda de tratamento? E o que nós temos por outro lado? Porque hoje eu vi que entrou um vídeo do pessoal de trilha que te mandou, que é incrível, né? E eu sei que tu é uma pessoa que gosta muito de esporte, adora estar perto da natureza, adora trilha. Então, qual é o nosso plano para daqui, sei lá, 6 meses? Quanto tempo? Não sei, mas... Então, eu não vejo a hora de estar no meio do mato, fazendo trilha, subindo montanha. É o que eu mais gosto de fazer, o que mais me brilha o olho é estar no meio da natureza e fazendo trilha. Eu gosto de subir montanhas, desafios. Desafios fortes, né? Fiz o Monte Roraima, que são 9 dias de trilha, 5 dias lá em cima do monte, né, acampando.
e Torres del Paine. Fiz inúmeras trilhas na Austrália. E eu quero voltar a fazer trilha, mas por enquanto eu estou proibida pelo meu oncologista. Sim, né? mas logo em seguida... E logo em seguida, quando for liberada, eu quero voltar a fazer trilha, voltar a estar no meio do mato. Daí as pessoas que me acompanham, que foram comigo... Agora esse ano eu fiz uma trilha, né, no carnaval, lá em Bariloche. Bariloche é incrível para isso também. É muito bom. E também estão aguardando, assim, também torcendo por mim. E logo nós vamos estar na trilha juntos. E... em relação à viagem, é muito isso. Agora, todo mundo quer viajar comigo, né? Daí vamos programar a viagem para tal Vai e ser tal lugar. uma mega excursão. Não, mas eu tenho que trabalhar também, eu preciso trabalhar. Não, mas vai ter que ter uma viagem de comemoração, né? Sim. Tudo vai passar, e daí tem que curtir mesmo, né? Logo no diagnóstico, eu pensava assim... Me perguntaram, o que tu quer fazer quando tudo acabar? Daí eu falei, eu quero viajar com a minha família. Era isso que eu pensava. Eu que sou uma viajante que geralmente viajo sozinha, que faço coisas assim que jamais meus pais poderiam fazer, eu só pensava, não, eu quero viajar com meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas, sabe? Mas agora tu vai ter que botar tuas amigas junto. Tem muita gente que vai querer estar perto de ti sempre. Tem muita vida pela frente. Muita vida. Tem muita vida pela frente, eu confio nisso. E se tu tiver que falar para outras pessoas, para outras mulheres que estão passando pelo mesmo momento que tu está, qual é a mensagem que tu deixaria para elas? Confia no processo. Não te culpa. Não foi nada nada em relação a ti. Não foi culpa tua. Não é culpa tua. Isso vai acontecer em 1 a cada 9 mulheres no decorrer de uma vida. Né? Tu tem força, tu é forte. Tu vai passar por isso, assim como eu tô passando. E vai ficar tudo bem. Essa força vem de dentro, né? É uma coisa... Mas vem de fora também. Incrível, né? Vem do outro também. Vem do outro. E quando a gente divide com o outro, fica mais leve. Com certeza. Como a gente precisa dos outros daí que a gente se dá conta, né? Sim. Luciana, nosso tempo está terminando. E eu estou muito feliz. Estou lisonjeada de te ter aqui comigo. Obrigada, Mary. Eu tô feliz também. Porque é um relato muito sincero, muito importante. Porque não só de câncer de mama que se vive hoje, mas tantas pessoas que estão passando por outros tipos de doença, né? Sim. E isso mostra a vulnerabilidade de nós como seres humanos. Temos, né? Então a gente tem que passar pelos desafios e que bom que a gente tem a ciência perto. Que bom que a gente tem amigos, né? E uma rede de apoio que eu acho que conta demais. Tu tem nos provado isso, né? A importância e o presente de Deus que é ter uma rede de apoio. A gente precisa dedicar tempo para as nossas amigas também, não só para a família. A família é importantíssima, o trabalho é importante, mas a gente precisa olhar também para as pessoas próximas que nos amam e também apoiar elas nos momentos difíceis, né? Quantas vezes a gente opta por algo que não é tão relevante ao invés de estar ao lado de uma amiga, de um amigo que está passando por E a gente cultiva essas amizades, né? Exato! Isso aí é trabalhado. Isso é o dia a dia. Com certeza. Então, eu quero te agradecer muito mais uma vez. Obrigada, Mary. Obrigada por me convidar. Muito bom te ter aqui. Eu quero te dar um presente. Opa! Esse presente aqui é dado com muito carinho pela Suelen Sarmento, que é a agência que me acompanha. Eu conheço ela. Eu sei que tu conhece, que tu fez Olha uma mentoria aqui, com ela. É um chazinho maravilhoso para te Olha a colher. tomar. Coisa mais fofa, né? Ai, meu Deus. Aqui tem uma Suelen, mensagem. Obrigada, querida. Tudo que a gente precisa é de uma pausa para pensar com calma, respirar fundo e enxergar com mais clareza. Que lindo isso.
Que isso, lindo. Merece muito. E também agradecer aos nossos, além da Suelen Sarmento, que é a agência de marketing digital para médicos, a Medfin, que é uma empresa de contabilidade para clínicas médicas, e ao programa Bem Atender. A gente está terminando mais um episódio do Medicast. Hoje a gente teve uma conversa linda, com muita honestidade, com muita sensibilidade, o relato verdadeiro da doutora Luciana Carpes, que é uma médica otorrinolaringologista que está agora passando por um processo de ser paciente também. E isso só tenho que te agradecer por todo esse relato, por todo esse carinho e por essa sinceridade de nos passar toda essa tua mensagem. Muito obrigada, Lute. Obrigada, Mary. Obrigada pelo convite. convite. Amei mesmo. Obrigada. Obrigada.